Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar sobre a reforma e o culto doméstico. Deixa eu só ver se esse negócio aqui está funcionando. Peraí, eu acho que tem que ligar aqui. Agora vai, hein? Não, beleza, tá ótimo. Bom, irmãos, nós estamos ali em Paú, tratando a respeito do tema de reforma no decorrer do mês, e pastor Arildo me pediu para que ministrasse essa lição, que foi ministrada domingo passado, lá em Paú, a respeito da reforma e o culto doméstico. E antes da gente começar, claro que a gente vai orar, e vai pedir ao Senhor que nos dê direção, para que nós possamos compreender a palavra dEle, e entender a respeito deste assunto tão importante para as nossas igrejas. Pai bondoso, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos no dia do Senhor para celebrar o teu bendito nome. E nós te queremos, ó Pai, pedir que por misericórdia e graça o Senhor nos dirija neste estudo para a glória do teu bendito nome. Ó Deus eterno, que o teu Santo Espírito, que é o único capaz de abrir a nossa mente, venha fazer isto, ó Pai, em cada um que aqui se faz presente. Ó Deus eterno, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, mas que o centro de tudo que nós falarmos aqui não seja o preletor, mas o assunto, que é a palavra do Senhor. Então, ó Pai, que esta palavra penetre os corações, que esta palavra edifique, transforme, que esta palavra renove, que esta palavra dê vigor, que esta palavra oriente e direcione cada um dos meus irmãos que aqui se fazem presentes. Ó Deus eterno, que o Senhor usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome, nesta manhã e no decorrer de todo este dia, em nome de Cristo. Amém. Antes, eu queria fazer uma pergunta. Quantos lares aqui presentes realizam o culto doméstico todos os dias? Levante uma de suas mãos. Quantos realizam 6 vezes na semana? No caso, só falta um, né? Só 5 vezes. Só 4 vezes na semana. Só 3 vezes. Só 2 vezes. Só uma vez. Não faço nenhum dia. Vamos lá. Então vamos lá. Irmãos, é importante nós falarmos sobre esse assunto, porque nós temos uma palavra aqui do Marcelino, que ele diz o seguinte: a falta de vida que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela não se resume ao dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia fantástico, especial, maravilhoso. É o dia que nós reunimos, nós saímos dos nossos lares, nós não trabalhamos, não exercemos nenhuma atividade acadêmica, a gente sai dos nossos lares, a gente se reúne no mesmo lugar para servir ao Senhor juntos, e servimos juntos, aprendendo da palavra, crescendo no conhecimento da palavra, cultuando ao Senhor no culto que nós prestamos à noite. Mas de segunda a sábado, nós também servimos ao Senhor nas mais diversas esferas, né? E alguns lares às vezes acabam falhando em relação a isso, onde os membros não têm o costume de ler a Bíblia todos os dias. Muitos membros não têm o costume de orar todos os dias, e muitas famílias não têm o costume de prestar culto em família todos os dias. É bem verdade que a gente não pode aqui dizer que todo mundo é relaxado, porque talvez você veio de uma família que isso não era uma prática. Você hoje se casou, você tem agora seus filhos,
Mas você não foi criado num ambiente onde os seus pais faziam, junto com você e seus irmãos, o culto todos os dias. Então você não está acostumado com isso, como foi o meu caso. Como eu vim do catolicismo romano, então eu não venho de uma criação cristã, eu venho de uma criação romanista. Eu não venho de uma criação onde se faz culto doméstico. E então eu precisava colocar isso em prática depois, porque eu aprendi na palavra do Senhor assim, e de acordo com o que nós entendemos como reformados. Mas talvez você também não realiza o culto doméstico porque você é novo na fé, e ninguém te disse que você deveria fazer culto doméstico. Talvez você é novo, está caminhando agora, talvez quando você viu a projeção aqui, ou lá no Instagram, pensou assim, culto doméstico? Será que ele vai falar sobre aqueles pequenos grupos que nas quintas-feiras reúnem nas casas? Não, não é isso, eu vou falar sobre outra coisa. Então, às vezes você não sabe porque você ainda é novo na fé. Um autor, Mark Dever, que é pastor inclusive lá nos Estados Unidos, de uma igreja batista em Washington, ele tem um livro que se chama Marcas de uma Igreja Saudável, e nesse livro ele cita que foi feita uma pesquisa numa determinada igreja dos Estados Unidos que revelou que 95% das famílias não realizam o culto doméstico. Numa igreja, isso não é numa nação não, mas talvez a gente tivesse condições aí de fazer uma pesquisa, talvez seria até uma sugestão ao presbitério de fazer uma pesquisa a nível de presbitério. Qual a porcentagem das famílias que compõem as igrejas presbiterianas no nosso presbitério realizam o culto doméstico? Talvez seria uma pesquisa interessante para o presbitério realizar, para a gente então entender a importância do culto doméstico e como estão as nossas famílias em relação a esse assunto. Mas para a gente falar sobre culto doméstico, a gente precisa primeiro voltar na reforma protestante. E por que isso? Porque nós viemos nós temos uma tradição, que é a tradição reformada, que resgatou o culto doméstico, principalmente os puritanos. Então nós precisamos fazer aqui um breve resumo da reforma, para você entender o que aconteceu, por que nós estamos falando de culto doméstico. A gente não está inventando isso não é uma coisa inventada pela igreja presbiteriana, isso não é uma coisa inventada pelos puritanos. Nós veremos que é um resgate de uma vida piedosa que se perdeu por causa da influência do catolicismo romano. Então a gente vai ver aqui um breve resumo, é coisa bem rápida mesmo, só para a gente poder entender e chegar nesse assunto do culto doméstico. Só aqui. A gente precisa entender que a reforma protestante ela não começa no século XVI, ela começa no século XI, porque no século XI nós já temos um primeiro racha, que é o racha do catolicismo romano e a igreja ortodoxa. Então é por isso que eu coloquei aquela imagem ali de dois papas, porque o Papa de Roma, ele se veste de branco, e o Papa da igreja a igreja ortodoxa, ele se veste de preto. E lá no século XI nós tivemos este cisma, que a gente chama na história de o grande cisma. Então ali já começa a reforma protestante, porque até então a igreja vem numa caminhada só, um povo só, um agrupamento só, com as suas diversidades ali, é bem verdade, mas o racha oficial, digamos assim, se dá no século XI. Quando chega no século XIV, século XV, nós temos esses três aí que são chamados de pré-reformadores, que vão afrontar a igreja de Roma. Eles não concordam com as práticas, com os ensinos, eles não concordam com aquilo que Roma tem ensinado a respeito de vida cristã. Então eles se levantam, e todos os três foram mortos, porque peitaram o Papa, porque foram contra os ensinos de Roma. Então por isso são chamados de pré-reformadores. Então quando chega no século XVI, começando com Lutero,
que vai pregar ali as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, nós temos um movimento que já vem do século XI, que ganha uma proporção no século XIV e século XV, através daqueles 3 homens, mas que chega num ápice através da atitude de Lutero, que é uma atitude muito rígida. Lutero foi um cara doido, porque ele aproveita a oportunidade do fato de que 1º de novembro no calendário romano é dia de Todos os Santos. Então era o dia onde as pessoas iam para a catedral para celebrar aquele dia festivo, aquele dia sagrado. Ele aproveita a oportunidade e coloca as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, para que as pessoas, chegando para a missa, vissem tudo aquilo que ele estava confrontando o Papa e a instituição romana. Mas não foi só Lutero, nós temos aí alguns outros nomes: Zwinglio, Calvino, Martin Bucer, Guilherme Farel. Então há um grupo de reformadores. Nós seguimos uma vertente da reforma, porque a reforma pode ser dividida basicamente em 2 partes: os luteranos e os reformados. Nós seguimos os reformados, que aí vai ali para França, Suíça, os Países Baixos, que é Holanda hoje. Então nós seguimos a linha de Martin Bucer, de Guilherme Farel, de Zwinglio, de Calvino, e essa galera aí, John Knox, e aí vai. E então, quando chega nesse século, nós temos esse movimento com uma proporção muito maior do que havia anteriormente. Ali eu coloquei na imagem uma pintura de Lutero na Dieta de Worms, onde ele diz que ele não vai abrir mão dos seus livros, porque ele está cativo à palavra de Deus. Deixa eu só... Parou aqui. Peraí, deixa eu só voltar. Aí no século XVII, nós temos o puritanismo. Então perceba, nós temos um movimento que vem crescendo do século XI, passa pelo século XII, XIII, XIV, XV, XVI tem os reformadores, aí XVII tem o puritanismo. Então não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, é um movimento na história. No século XVII vem o puritanismo. O que eram os puritanos? O que aconteceu, para você entender um pouco a respeito da história dos puritanos? O rei Henrique VIII, ele tinha um interesse de se divorciar da sua esposa para casar com uma outra mulher, porque a sua esposa não lhe dava filhos homens, ele só tinha com ela mulheres, e ele queria um homem para deixar como sucessor do seu trono. Então a gente sabe que isso aqui foi uma sacada dele, né? Na verdade ele queria largar a mulher e casar com outra. A ideia é essa. Então ele pega e pede, porque tinha que pedir autorização a Roma. Roma não permite, ele não tem a permissão do Papa para se divorciar. Então ele aproveita o movimento dos reformadores para dizer: a partir de agora a igreja na Inglaterra é independente, e o cabeça dela sou eu. E aí se torna ali na Inglaterra, a igreja perde essa ligação com o catolicismo romano e se torna a igreja anglicana, onde o rei da Inglaterra é o cabeça da igreja. Então mudou só o cabeça, antes era o Papa, agora é o rei da Inglaterra. Os puritanos são homens que, olhando para a reforma protestante e olhando para a igreja anglicana, dizem o seguinte: a igreja não está pura. Por isso o nome puritano. A igreja, ela se divorciou de Roma, mas ainda tem cheiro de Roma. Só não tem o Papa mais como seu cabeça, mas ela continua com uma série de práticas que possuem esse cheiro romano. Então nós precisamos purificar a igreja, por isso que eles foram chamados de puritanos. Hoje essa ideia puritana, ela é um pouco meio jocosa, né? É usado de maneira negativa, a pessoa ser puritana. Só que os puritanos nada mais eram do que homens que desejavam a pureza da igreja. Como?
uma igreja que se voltasse para as Escrituras, uma igreja que reconhecesse que o movimento que estava acontecendo na Europa era um movimento de retorno às Escrituras, onde a vida eclesiástica, a vida familiar, a vida como um todo dos crentes, ela deve se basear na palavra e tão somente na palavra. Nós não somos regidos por cabeças, nós não somos regidos por ideologias, nós somos regidos pela palavra. Então este é o movimento puritano. Nós devemos purificar a igreja da Inglaterra. E nesse contexto surge a Assembleia de Westminster, que foi muito conhecida, onde surgiu a Confissão de Fé de Westminster, os símbolos de fé, né, que nós adotamos, Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo, Catecismo Maior, e outros 2 documentos que nós, IPB, não adotamos, que é o Diretório de Culto e o Diretório de Governo de Igreja, da Igreja, o Governo Eclesiástico. Eles então formaram esse documento. Na Europa, ali Suíça, França, Holanda, a igreja ganha o nome de Igreja Reformada. Quando John Knox estuda e vai para a Escócia, lá ele decide usar o termo presbiteriano, porque como a igreja da Inglaterra, ela tinha um cabeça, e eles entendiam à luz das Escrituras, que a igreja não é governada por um, mas ela é governada por um colegiado. Então, John Knox, entendendo o contexto onde o rei era o cabeça da igreja, ele diz assim: não, a igreja não é governada por um, a igreja é governada por um colegiado. Por isso que ele decide não usar a igreja reformada da Escócia, mas usar a igreja presbiteriana, porque é uma igreja governada por os presbíteros, é uma igreja governada por um colegiado de homens eleitos pela igreja para governá-la, para dirigi-la. Então é por isso que eles decidem, ele decide pelo termo presbiteriano, e aí acabou que ali na Inglaterra não colou muito bem, porque o rei queria essa autoridade sobre a igreja. Por isso que a Inglaterra ficou presbiteriana por um período muito curto, e ela voltou a ser uma igreja governada pelo rei. E esse pessoal, os puritanos, se você puder lê-los, eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado. Porque se tem um pessoal bíblico, são os puritanos. Você precisa conhecê-los, você precisa lê-los. E hoje em dia a coisa mais fácil é ler os puritanos. Se você tiver um celular, você baixa qualquer livro dos puritanos a R$2, R$3, e você lê o livro deles, que é assim, de uma riqueza doutrinária profunda. E eles foram os grandes resgatadores do culto doméstico. Eles tinham uma visão de culto, de vida cristã, muito diferente, mas muito diferente. Foi um movimento assim, operado pelo Espírito Santo de Deus ali na Inglaterra, que quando você estuda a história, você fica fascinado de ver o que o Espírito Santo fez através daqueles homens. Para você ter ideia, o marido, o pai, o chefe, o sacerdote do lar, ele, no decorrer do culto, quando o pastor pregava, ele anotava o sermão, ele ia anotando o sermão, tudo aquilo que o pastor estava falando. E qual que era o intuito de anotar o sermão? É para que no decorrer da semana a família estudasse os pontos que foram pregados no domingo. Hoje é segunda-feira, hoje nós vamos trabalhar esses 3 primeiros pontos que o pastor trabalhou aqui. Hoje é terça-feira, nós vamos trabalhar esses aqui agora. Então eles iam mastigando o sermão no decorrer da semana. Eles tinham uma visão do sermão como algo que deveria ser vivo na vida da igreja, que conta-se que certa feita um puritano foi para o culto sozinho, porque a esposa estava doente, e ele chegou um pouco mais cedo. O que eu quero dizer com isso? Porque no culto puritano, o foco era o sermão, tanto que eles falavam que eles não estavam indo para o culto,
Eles falavam que eles estavam indo para o sermão. Para você ter ideia, Charles Spurgeon, que é fruto do puritanismo, porque ele já está no século XVIII, mas a igreja pastoreada por Spurgeon, que é a Catedral Metropolitana, qual que era a liturgia do culto? Uma oração para começar, um hino, a leitura do texto e a pregação desse texto. Essa era a liturgia do culto. E a história diz que o pessoal ficava pelas janelas, saía pelas ruas e vinha para a janela para poder ouvir Spurgeon pregar. O foco do culto era o sermão. Era lido um texto bíblico, que era o texto que ele iria pregar. Era cantado um hino e feita uma oração para começar. Quando era dia de ceia, tinha a ceia e depois a oração final. Pronto. Porque o foco era o sermão. E aí conta-se que um puritano foi para o culto, e o sermão foi um sermão mais curto, foi um sermão menor que 1h20, porque o sermão puritano era entre 1h e 1h20, e quando eles entendiam que quando um pastor pregava menos que 1h é porque o pastor não estudou muito bem, e quando o pastor pregava entre 1h e 1h20 é porque estava ok, e se passasse de 1h20 é porque hoje o Espírito Santo de Deus quer nos dar um banquete. Então eles tinham uma visão completamente diferente a respeito de sermão. Hoje em dia, 30 minutos de sermão, a pessoa já está querendo que a gente termine. Mas não, eles entendiam que é um momento de aprender a palavra, de se alimentar da palavra. E aí esse puritano chegou em casa, o pastor tinha pregado um pouquinho menos. Ele chegou e a esposa estranhou e falou assim: fulano, você já chegou? E ele disse assim: já? O sermão já acabou? Ele falou assim: ainda não. Por que ele falou ainda não? Porque no entendimento puritano, a primeira parte do sermão era quando você ouvia ele. A segunda parte do sermão era quando você vivia ele. Então eles entendiam que eu ouvi o sermão hoje, mas é importante que agora eu coloque esse sermão em prática. Então eles tinham uma visão completamente diferente da nossa. E chegou, a gente às vezes ouve o sermão, anota, nossa, hoje Deus falou conosco. Na hora que termina o sermão, a gente abre o celular e fala assim: será que o São Paulo perdeu? Deixa eu dar uma olhadinha no meu aplicativo aqui. Você tá bom, fulano? Rapaz, tem que resolver uma situação essa semana, não sei o que. Rapaz, o São Paulo perdeu. Rapaz, a gente parece que entra num mundo, né? Quando a gente entra aqui na hora do culto, a gente entra num mundo. Aí quando termina o culto, a gente vai para um outro mundo, né? Uma outra esfera. E os puritanos, eles não tinham essa percepção. E eles tinham um apego muito grande ao culto familiar. Era muito comum que o pai, ele tomasse o catecismo dos filhos na hora do almoço. A família se reunia, almoçava, terminava de almoçar e tomava o catecismo. Todos os dias a família se reunia para cultuar o Senhor. Eles liam a palavra do Senhor, meditavam, eles oravam, eles buscavam o Senhor, eles olhavam tudo que o pastor falou no domingo, eles analisavam tudo que o texto estava falando, porque o puritano, ele entendia que a raiz para a caminhada da família está na palavra. Se nossa família não estiver na palavra, a gente não vai conseguir, a gente não vai servir ao Senhor como nós deveríamos servir. Então por isso que eu queria trazer esse breve resumo, para a gente entender que nós pegamos essa tradição reformada, essa tradição de restaurar o culto familiar. Aí você pode pensar assim: Arthur, então significa que os puritanos foram inventores do culto doméstico? Não. Aí eu gostaria que você abrisse esses textos aí, se você puder, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Josué 24, versículo 15, e o Salmo capítulo 1, versículo 2. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Quem achar aí, pode ler para a gente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu recuperarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa, e andando pelo caminho,
Qual é o fundamento do culto doméstico? Primeiro, a lei. Moisés já falou em Deuteronômio: reúna a sua família. E ali o texto não está sendo restrito a um horário, ele está falando integralmente. Você vai ter um horário na sua casa onde você vai cultuar? Sim, mas você não vai cultuar e vai ensinar o seu filho só nesse horário, você vai ensinar em qualquer outro momento, no trânsito, indo dormir, acordando, indo almoçar, ou seja, durante toda a sua jornada. A ideia de Moisés em Deuteronômio é dizer o seguinte: você precisa instruir o seu filho a respeito da comunidade que ele faz parte, porque Deuteronômio capítulo 5 é a repetição da lei, e logo depois da repetição da lei, Moisés diz o seguinte: está vendo tudo que Deus diz para nós? Como nós devemos viver, como nós devemos servi-lo, nós que somos o seu povo, ensine o seu filho, oriente o seu filho, faça ele entender que ele faz parte de uma grande comunidade, faça ele entender que ele faz parte da família da fé, do povo da aliança, de um povo que estava escravizado no Egito, mas que foi resgatado pelo Senhor, e o Senhor tem uma aliança conosco. Então ensine o seu filho, tanto que o texto mais à frente, se você for lendo o capítulo 6, diz que quando o povo se reunisse para celebrar a Páscoa, e a criança chegasse e perguntasse o que estava acontecendo, o pai tinha que explicar. Criança sempre tem aqueles porquês, né? Papai, por que a gente está matando esse cordeiro? Por que a gente está comendo esses pães aqui? Por que a gente está comendo essas ervas que são ruins, papai? É ruim de comer, porque é ervas amargas, né? Por que a gente está comendo isso? O texto de Deuteronômio diz o seguinte: pai, vire para ele, explique por que a família está comendo isso. E aqui a gente já traz uma aplicação para nós. Na hora da ceia, é um momento específico para você como pai, orientar o seu filho do porquê você está comendo aquele pão e tomando aquele cálice. Porque às vezes a criança quer, porque ela acha que é a hora do lanche, mas é hora de você explicar: não, filho, o que nós estamos fazendo aqui é isso, 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 isso. É explicar o que está acontecendo, porque era isso que o israelita deveria fazer. Josué capítulo 24, versículo 15, quem achou pode ler. Oi, pode falar. Essa linha de pensamento do ensinar de Deus, o espúrio, a esse povo, Satanás usa 1440 minutos por dia, ou seja, o dia inteiro, para te tentar. Você acha que se você ler e orar durante 10 minutos no dia, vai conseguir comportar? Tem que ter uma vida diante do Senhor, né? Uma vida consagrada. Josué 24, 15. Essas palavras de Josué foram dirigidas a quem? Ao povo de Israel. Por que eu chegaria aqui e diria para vocês: irmãos, escolham a quem vocês vão servir? Escolham a quem vocês vão servir. Mas eu digo uma coisa: eu, Bernardo e João serviremos ao Senhor. Agora escolham vocês. Ou seja, ele está dirigindo para a igreja, é para o povo de Deus, porque o povo não observou a lei.
Depois de conquistar a terra, Josué tem que reunir o povo e dizer: vocês estão caminhando para longe da palavra do Senhor. Não foi assim que o Senhor disse que nós deveríamos viver. Foi deste modo. É aqui a caminhada. Vocês estão vindo para cá. Então aqui, decidam hoje, ou vocês são do Senhor, ou vocês não são. Se vocês não querem servir o Senhor, então vão embora. Mas eu digo uma coisa: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então perceba que Josué assume a responsabilidade pelo seu lar, de dizer: a minha família, ela serve ao Senhor, independentemente se a massa está indo para o lado A, B ou C, a minha casa está servindo ao Senhor. Salmo capítulo 1, versículo 2. Exatamente, foi até de cabeça, hein? De dia e de noite, diariamente, que foi aquilo que o Ricardo falou. Diariamente, a palavra de Deus precisa reinar na minha mente, no meu coração, na minha alma, porque se essa palavra não reinar, então é impossível, é importante que nós olhemos para esses 3 textos e percebamos que o culto doméstico está fundamentado na palavra de Deus, na lei de Deus, e para isso nós precisamos ser fiéis a esta palavra, e nós precisamos ter prazer nesta palavra. Então a família tem que entender a importância da palavra dentro de sua casa, dentro do seu lar. Olha o que diz o nosso princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana a respeito da definição de culto doméstico. Culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente, em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cânticos de louvor. Então, essa é a definição de culto doméstico. Então, nós vamos ver aqui a importância do culto doméstico. Primeiro, fortalecimento espiritual. A família é fortalecida espiritualmente. A casa é fortalecida. O marido vai entender como ser marido. A esposa vai entender como ser esposa. Os filhos vão entender como ser filhos. A família vai entender como servir ao Senhor. E ela vai ser fortalecida nas suas lutas espirituais. Aqui é a oportunidade de discipular os filhos. Isso é muito importante. Pais precisam entender que os principais pastores na vida dos filhos não são Elmar, Arthur e Arildo. Rui, Franz Schubert, Moisés, Wellington, me ajuda aí, Luciano, Augusto, Samuel, Eliseu. Não são esses os principais pastores dos seus filhos. Os principais pastores dos seus filhos são vocês. Principalmente os pais, os homens, os sacerdotes do lar. Então, a família é a primeira escola bíblica dominical. A família é o primeiro culto público. A família é o primeiro estudo bíblico. A família é a primeira reunião de oração. Vem da família, vem dentro de casa. A coisa não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. A família é o núcleo da comunidade da fé. Então, se nós temos aqui várias famílias, e estas famílias têm um compromisso com o Senhor e com o discipulado dos seus filhos, automaticamente nós teremos filhos que possuem mais compreensão da palavra, estão mais dirigidos na palavra. Pode, fica à vontade. Meu avô, ele era médico psiquiatra e coronel da Marinha. Ficou viúvo pela segunda vez, foi morar lá com o papai que ele não queria mais ter casa. E ele ajudou o papai a criar 7, 8 filhos. Não. Todos os dias, culto doméstico. Todos os dias, o mínimo 1 hora, culto
E eu aprendi isso. Uhum. Eu, com 50 e poucos anos de casado já, lá em casa todos os dias. O culto doméstico, até o fazer é um capítulo todos os dias. Todos os dias. Eu pode ir lá para casa às 5h30 da manhã e nós estamos fazendo o culto doméstico. Todos os dias um capítulo de oração. Que bênção. À noite, nós estamos vendo televisão, por que não ver fazer oração? Então, 7h30, estamos na sala também fazendo oração. Que bênção. E com isso, eu tenho recebido muitas vezes. E eu glorifico e agradeço a Deus. Amém. Eu gosto desse testemunho porque já passamos várias lutas e toda luta foi vencida, porque Deus é bom. Amém. Deus atende. Amém. Amém. Além do discipulado dos filhos, reverberação do aprendizado. É por isso que eu citei aqui o caso dos puritanos, né? De ouvir o sermão e levar isso para dentro de casa. Então, o culto doméstico é a oportunidade onde a família vai reverberar o ensino do dia do Senhor. O que está acontecendo aqui hoje, as crianças lá em cima, os jovens, os adolescentes, nós aqui, isso aqui precisa ir para dentro de casa. Depois à noite, na hora de ouvir o sermão, ser abençoado através da exposição da palavra, alimentado, esse alimento precisa ir para casa e reverberar no decorrer da semana. Pastor, o livro de Josué é um livro bastante interessante, porque ele renova a aliança com o povo periodicamente, pelo menos umas 3 vezes. Josué renova a aliança com o povo. Isso mostra que o povo ele se distancia, mesmo provando de Deus, ele friamente se distancia. O que Josué fazia? Ele trazia de novo a esperança e mostrava para o povo novamente que Deus continuava agindo, Deus era o mesmo Deus. Então existia uma renovar da aliança. Sim. E o texto explica que Josué fazia isso para os homens, para as mulheres, para as crianças e para também os estrangeiros que estavam convivendo com eles. Uhum. E ele sempre falava, o Senhor está de fora, Deus é bom. Né? Deus fez isso no passado e continuava fazendo. Então, se renovar a aliança é algo que a gente precisa fazer constantemente, para dar para nós perceber até onde nós estamos. Né? Exatamente, exatamente. Conhecimento da palavra, a família cresce no conhecimento da palavra, a família aprende. Uma coisa interessante, às vezes quando a gente pede assim num culto, abra sua Bíblia no livro de Amós. Aí tem um pessoal que fala assim, ué, Amós? Eu acho que Amós não tem na Bíblia não, pastor. Acho que o pastor veio do catolicismo, eu estou achando que ele está pedindo um livro apócrifo. Aí o cara vai lá para o índice para procurar, para ver se tem. Rapaz, não é que tem Amós mesmo na Bíblia. Então, ou seja, o culto doméstico até para isso ajuda. Porque a família conhece Bíblia, entende. Você não vai procurar Mateus no Antigo Testamento. Você também não vai procurar Amós nas cartas de Paulo. Vai confundir Amós com Filemon. Não, você vai entender onde está a palavra. Então, o culto doméstico também ajuda em relação a isso. Direcionamento no Evangelho. Isso aqui é importante, irmãos, porque quando nós pregamos, ou até mesmo nas escolas dominicais, nós pastores, professores, presbíteros, aqueles que são responsáveis pela pregação e o ensino da palavra, a gente não consegue acessar todos os problemas que cada membro e cada família passa. Quando você faz uma aplicação, você faz ela de modo mais genérico. Mas quando você vai para a sua casa e reúne a sua família, você tem condições de falar assim, olha, hoje o que foi pregado, o texto vai ao encontro do que nós estamos passando como família. E é hora da família, então, ser dirigida no Evangelho. Porque o Evangelho, a gente às vezes acha que Evangelho só é suficiente para salvar. Já percebeu que muitos crentes acham isso? Para que eu preciso do Evangelho? Não, eu preciso do Evangelho para crer em Jesus. Uma vez que eu crio em Jesus e me arrependi dos meus pecados, eu já estou no Evangelho. O Evangelho não é responsável só para salvar, ele é responsável para santificar.
É o Evangelho que vai me dar direcionamento nas minhas decisões, nas minhas escolhas. É Ele que vai tratar os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos. É o Evangelho que vai me dirigir. Então, na família, fica mais fácil você observar o problema que a casa vive à luz da palavra e aplicar aquele texto ao problema que a família vive. E encontrar pela palavra direção para as decisões que precisam ser tomadas. Olha o que disse Richard Baxter, que foi um puritano. É uma verdade evidente que a maioria dos males que agora infestam ou atingem a humanidade em toda a terra consistem ou são causados pelas desordens e má governança das famílias. Baxter, século 17, né? É verdade, é verdade. A família, nesse contexto, é pedir ao Senhor direção, porque nesse caso é complicado mesmo. A gente até vai falar um pouquinho a respeito disso, como se dá o culto doméstico em lares onde não há cristãos, etc. e tal. Fica difícil. É só o Senhor que pode dirigir nesses casos, né? Mas isso aqui é importante, irmãos, porque quando a gente vai lá para 1 Timóteo capítulo 3, uma das virtudes, ou uma das qualidades, ou uma das características daqueles que poderiam ser eleitos como presbíteros nas igrejas, é que governe a própria casa. Governe bem a própria casa. É interessante como Paulo deixa isso claro lá. Você quer ser presbítero da igreja? Bem, que bênção. Paulo fala, que maravilha. Mas vamos lá. O presbítero precisa ser entre estas coisas, que governe bem a própria casa. Porque se ele não governa bem a própria casa, ele vai governar a igreja. Se ele não governa a sua casa, ele vai governar a igreja. Então, isso aqui é importante. A desordem familiar, a falta de governo dentro de casa. E quando fala governo aqui, Baxter está falando a respeito dos homens. Porque os homens são os sacerdotes do lar. Eles são os responsáveis pelo governo de casa. Eles são os responsáveis pelo governo da família. Se há desordem dentro de casa, é necessário voltar para a palavra e encontrar, como disse bem o Eliseu, essa esperança que a palavra do Senhor nos traz, esse consolo que a palavra nos traz. Olha o que diz Kistemaker: nós devemos ler a palavra de Deus juntos como família e meditar no seu significado. Ao manter o culto doméstico diário, seremos capazes de edificar famílias fortes que amem o Senhor. Precisamos encorajar uns aos outros a decorar porções da Escritura, de modo que tornemos a palavra de Deus relevante em nossa vida. A Bíblia precisa estar no centro das nossas famílias. Opa, pulou aqui, peraí. Agora foi. Joe Bick diz assim: em muitas igrejas e lares, aí o culto doméstico que ele está falando, né, é algo opcional, ou no máximo, uma prática superficial,
como uma breve oração de agradecimento antes das refeições. Consequentemente, muitas crianças crescem sem nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e da adoração como uma realidade diária. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam assim, para muitos pastores, presbíteros, líderes, eles têm ouvido o questionamento das pessoas assim: por que muitos jovens, quando vão para a faculdade, eles abandonam a fé? Eu costumo mencionar 3 possibilidades. A primeira, óbvio, falta de conversão. Ele não se converteu. A primeira opção é essa. A segunda opção é porque a família falhou. Houve erro dentro de casa. Não houve transmissão dos valores cristãos. Não houve ensino da palavra. Em terceiro lugar, pode ser a igreja. Aí você pode falar assim: então o que significa a igreja? Deveria então travar os meninos, né? Fazer uma piscina aqui, um campo de futebol. Não, não é isso. Evangelho. Que segura crente é evangelho. Piscina não segura crente. A igreja pode fazer uma piscina? Pode. Mas piscina não segura crente. O que segura crente é evangelho. Então, se a igreja, o evangelho escoou da igreja, o evangelho escoou, e aqui é importante. Às vezes a gente tem a percepção de que igrejas que precisam ser revitalizadas são igrejas que antes tinham 200 membros e hoje tem 20. Essa igreja precisa de uma revitalização. Não, há muitas igrejas com 1000 membros que precisam ser revitalizadas, porque o evangelho escoou. Quando o evangelho escoa, perde a vida na igreja, e às vezes isso pode ser um motivo de muitos abandonarem a igreja. Mas perceba que na minha percepção, é uma ordem: falta de conversão, problema na família, e depois vem a igreja. E aqui o Bick fala sobre isso, né? Muitas crianças crescem sem experiência cristã, porque a família fracassou. Bick também fala assim: conforme as coisas são em casa, assim o serão na igreja e na nação. O culto doméstico é o fator que determina como as coisas andam no lar. É claro que o culto doméstico não é o único fator determinante para isso. Ele não substitui outras obrigações paternas. O culto doméstico sem o bom exemplo dos pais é fútil. Não adianta também fazer o culto doméstico todo dia, senão na hora que termina o culto doméstico o pau quebra, né? Aí também não adianta nada, né? Fazer o culto pelo culto, né? E Bick fala sobre isso. É preciso não só prestar culto, mas viver uma vida piedosa, porque uma coisa não substitui a outra, senão a gente acaba tornando o culto um ato religioso frio, como os fariseus faziam, né? Oi. Rapaz, tem como pegar mais água para mim? Pode falar. Nós vamos citar a experiência de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Ele foi criado pelos pais até os 7 anos de idade. Ou seja, na cultura. Obrigado. A cultura hebraica. Aham. O salmista, pela perfeito louvor, vem da criança de peito. Aham. Bom, naquela época, o desmame era feito aos 7 anos de idade. Sabe-se hoje que você consegue educar, criar, mudar a pessoa até os 7 anos, depois é comportamento repetitivo. Como Moisés teve a primeira experiência, já estava no palácio, se preparando para ser faraó, que ele viu os deles sendo contratados, a primeira coisa foi a lembrança de que ele foi educado até os 7 anos. Então, é inculcado. É interessante porque às vezes, por causa dessa, às vezes a gente olha para as crianças, a gente menospreza, né? A gente tem uma tendência de menosprezar a capacidade de uma criança. Eu uma vez estava pregando, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas uma vez eu estava pregando num culto, numa casa lá em Belo Horizonte, quando eu estava no seminário,
E tinha um menininho de uns 4 anos brincando de carrinho no chão. E eu dei um exemplo no início do sermão e repeti o exemplo no final. O menininho pegou e falou: você já falou isso? Brincando de carrinho. Às vezes a gente acha que criança não vai ter capacidade. Isso aqui é muito teológico. Rapaz, isso é obra do Espírito Santo. Quando eu era criança, meus avós faziam comigo e depois com meus filhos. O Gabriel, ele estava semi-alfabetizado, e a gente fazia isso do médico. Como ele não conseguia ler, naquela época a gente estava estudando o peregrino. Ele lia a página, no momento que eu já estava começando a ler a outra, e eu procurava o Gabriel, ele era uma igreja memorial. O Gabriel era na escola dominical, tinha o livro lá e agora, a gente juntava as crianças semi-alfabetizadas. Aquilo que a gente estudava na semana estava assim. Então é isso, criança, prestou atenção. Exatamente. Vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? Toca Chique diz o seguinte: não há situação mais perversa do que pais que abandonam seus filhos na ignorância do pecado. A educação familiar visa a salvação, a santificação e a maturidade cristã de todo lar. Então é importantíssimo que os pais assumam essa responsabilidade. Arthur Pink diz o seguinte: juntamente com a Igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali, Deus governa a sua casa. E aqui eu queria trazer algumas orientações para a gente caminhar, porque o nosso tempo já está puxado. Orientações práticas a respeito do culto doméstico. Aqui a gente tentou trabalhar conceitos e a gente vai tratar um pouco sobre orientações práticas para o culto. Primeira coisa é que a liderança do culto é do homem. Óbvio. Efésios 5:23 diz que o marido é o cabeça da mulher, e capítulo 6, versículo 4 diz que os pais, os homens, são os responsáveis pela educação dos filhos. A mulher, como auxiliadora, vai caminhar junto com o seu marido no cuidado da casa. Mas Arthur, e nos lares que o marido não é cristão? Aí compete a mulher assumir isso. Aí a mulher vai assumir o cuidado da casa. É ela que vai juntar os seus filhos, vai chamar o marido: meu bem, vamos participar aqui do culto com a gente? Não, não quero não, vou continuar assistindo meu jogo aqui. Não tem problema, pega os seus filhos, vai para dentro do quarto e celebra o Senhor com os seus filhos. Num lar onde pai e mãe não são cristãos, só os filhos, então quem são os crentes ali é que vão celebrar ao Senhor e vão ser os responsáveis pelo culto. Mas numa família onde a família é cristã, pai, mãe, filhos, a liderança do culto é do homem. Ele que é o responsável por, junto da família, organizar o culto doméstico. Todos os membros da família devem participar. Vamos pensar aqui que está você, sua esposa e 2 filhos. Aí você chama a esposa, chama um, aí o outro: cadê fulano? Está no quarto jogando. Fulano, tá. Vamos começar o culto agora. Não, deixa eu zerar aqui primeiro. Aí ele fala assim: vamos aqui cultuar, ele está zerando o jogo. Não, você vem para cá, o culto é a família, é todo mundo, não é um ou outro, não, é todo mundo. Mas não vou não, porque eu tenho que zerar aqui. Então pica o pé naquela porta e desliga aquele videogame, pronto, acabou. E coloca ele lá para poder participar do culto, porque a família é a família que vai prestar culto. Não é um e outro, só a esposa sozinha ou o marido sozinho, apenas em casos onde só aquele é cristão, né? Como eu disse anteriormente. O sacerdote do lar, junto com a sua família, vai decidir o melhor horário. Cada casa tem a sua dinâmica.
Na minha casa funciona de um jeito, num horário, na sua funciona talvez diferente, né? Por exemplo, o Carlinhos falou que na casa dele 5 horas da manhã, talvez para você não dá 5 horas da manhã, dá 5 horas da tarde, então você vai fazer 5 horas da tarde. Então você vai decidir na sua casa qual que é o melhor horário, não tem um horário definido, né? Você vai ver com a família qual é o melhor horário para a gente se reunir. Outra coisa, às vezes na segunda-feira dá num horário, na terça já dá em outro, por causa da dinâmica da casa, na quarta num outro horário, talvez na segunda tem que ser de manhã, na terça tem que ser de tarde, na quarta tem que ser à noite, não tem problema, mas a família se organiza em relação ao horário, à agenda da casa. 5 horas da manhã, pastor, porque depois do culto doméstico para praia. Ah, tá certo. O senhor vai surfar? É isso aí. Eu até oriento, se você puder, que faça pela manhã, antes dos afazeres. É uma orientação, só uma orientação, se for possível na sua casa. Porque aí você começa o culto em família, começa o dia em família cultuando ao Senhor. Mas isso depende também, claro, da dinâmica da sua casa. O ideal é que o culto ocorra todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias. Você não come todo dia? Você não bebe água todo dia? Você não toma banho, pelo menos eu espero, todo dia? Então, Bíblia, oração, culto, todos os dias. Agora, depende da dinâmica. Eu sei que nós estamos aqui numa realidade de capital, cidade grande, né? Onde, às vezes, para você sair, ir para o trabalho, sair do trabalho, a dinâmica, né? Filho na escola, buscar filho na escola e tal. Mas eu não conheço a sua agenda, a sua dinâmica familiar. Então, mas você vai, porque você sabe qual é a sua dinâmica, você com a sua esposa, os maridos aqui, com a sua esposa, com os seus filhos, vão observar qual é o melhor horário e como isso vai acontecer, para que todos os dias a família se encontre com o Senhor, né? E o tempo do culto vai depender da família. O Carlinhos falou que o dele é 1 hora. Às vezes para você não dá 1 hora, às vezes para você é 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, talvez para você dá 2 horas. O tempo é você e a sua família que vai decidir. Mas, hein? Aí, ó, então o senhor está caminhando mais do que cultuando. Alguém ia falar aí? Levanta. Não, né? Quais são os elementos do culto? Esses 4 aí, ó, que o princípio de liturgia da IPB diz. O culto então vai ter oração, leitura bíblica, uma meditação da palavra e as canções, né? Aí a família decide. E aqui eu estou trazendo para os irmãos um modelo. Isso aqui não é regra, isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é um modelo. Você faz com esse modelo o que você quiser, mas é um modelo de culto doméstico. Começa o culto com a oração feita pelo sacerdote do lar, porque o sacerdote do lar representa a família diante de Deus. Então o culto começa com o cabeça orando. Adão, quando pecou, ele que prestou conta pela sua casa. Então o homem presta contas a Deus pela sua família. A gente tem aquela tendência às vezes de falar assim, quando o menino começa a fazer arte, aí o marido tem aquela tendência de falar assim, isso é culpa dos seus filhos, falando com a esposa, né? Mas os filhos é só dela, né? A culpa tá, quem tem que prestar conta, quem tem que governar, quem tem que dirigir a casa é o homem. A esposa vai auxiliá-lo. A Bíblia já deixou isso claro. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Ela vai ajudar em tudo aquilo que você precisa. Mas a responsabilidade da criação dos filhos, a responsabilidade do culto doméstico, a responsabilidade de toda a dinâmica da família é do cabeça. Então ele, sacerdote do lar, começa apresentando: Senhor, estamos aqui em família para cultuar ao Senhor. Canção,
catecismo, se você quiser usar catecismo para educar os seus filhos, mais uma canção, a leitura da palavra, medita na palavra, canta mais uma música, faz um período de oração, onde você coloca talvez até as crianças que já têm condições, para que elas orem por pedidos específicos, e depois o sacerdote do lar fecha o culto de novo, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de cultuar o Senhor. Então é um modelo, tá? Aí você faz como você achar por bem. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: se ansiamos por uma família piedosa, devemos investir no culto doméstico. Se ansiamos por uma igreja piedosa, devemos investir no culto doméstico. Quando há piedade nas famílias, há piedade nas igrejas. Famílias fortes compõem uma igreja forte. Tudo começa de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando eu falo isso é porque tudo começa dentro de casa. Cada um aqui vive uma vida bagunçada a semana toda, chega no domingo, quer que fogo pegue, né? Quer que a coisa aconteça e tal. Se nós queremos uma igreja piedosa, uma igreja comprometida com o Evangelho, se nós queremos uma igreja que viva o Evangelho, se nós queremos uma igreja que é dirigida pelo Evangelho, de crentes que vivem de acordo com a palavra de Deus, tudo tem que começar dentro de casa. Porque uma família forte vai ser composta de famílias fortes, né? Uma igreja forte vai ser composta de famílias fortes. E aqui eu só queria terminar sugerindo esses 4 livros aí, se você quiser adquiri-los. Adoração no Lar, do Joe Bick, que é muito bom esse livro. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Doméstico, que é do Marcelino. Esse livro você encontra gratuitamente, a Fiel disponibilizou na internet, então você pode baixar. E os outros 2, Diretório de Culto Familiar e Discipulando os Nossos Filhos, são de um pastor, inclusive de Teófilo Otoni, Everton Tokaschik. E esse Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada é a nova edição que ele lançou agora, são 3 catecismos. É um catecismo para crianças pequenas, um catecismo para crianças maiores e um catecismo para adolescentes. Então, é uma oportunidade para que a família possa discipular os filhos na palavra do Senhor. Alguma dúvida ou alguma consideração, algum comentário que possa somar ao nosso estudo? Ontem o pastor Amigo colocou esquemas, né? De hoje, de manhã e à noite, e eu comentei com ele que realmente qual é o tema dele, né? E os catecismos são bem de graça. Contudo, as igrejas hoje não têm utilizado os catecismos como deveriam fazer. Hoje a gente vê mais estudos e palestras, o pessoal chama de culto, né? Mas motivacionais, porque realmente não. Eu lembro que lá na igreja da Toma, para a comissão, o pastor lá tinha o furo interior. Não. Misericórdia. Ele pediu para eu ficar no lugar dele. E na hora o negócio não se descambou do lado da doutrina. Já tem meio mesmo, né? Aí ele veio brigar comigo. Eu disse, não, mas não é você ter que entrar no furo interior. Sim, mas o pessoal está com sede de doutrina. Aí foram feitos naquele dia, primeiro dia à noite, na semana, uma turma ficaria comigo com doutrina e uma turma ficaria com o interior. O que aconteceu? Eu fui com 2 alunos, eu fiquei conhecendo bem dele. A sede por doutrina é muito grande e hoje o pessoal está oferecendo a multinacional. Infelizmente, né? Infelizmente. E tem crescido muito, né? O coach tem crescido muito. Ele está falando aquilo que a pessoa quer ouvir, não quer ficar assim. É verdade. Mais alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta? Arthur, não entendi isso. Fale agora ou cale-se para sempre.
O papel masculino importante no lar, né? De tudo que foi dito aí, a mulher é importante, Sim. mas o homem, enquanto cabeça, enquanto crente, precisa de estar no lar. Eu tenho percebido que eu pegar, por exemplo, um resgate do ser homem, inclui também a postura do homem dentro de casa. Sim. E ser cooperador e ajudador também. Exatamente. O lar é possível se tornar cristão. Exatamente. Exatamente, exatamente. Sim, aham, aham. Amém, graças a Deus. É. A gente passa o bastão, né? Se os meninos fracassam, é aquele negócio, né? A gente, se eu não me engano, o pastor Marcelo, no dia que a gente estava aqui no seminário, ele falou sobre isso, né? E se o pai fez tudo e o filho não caminha? Você fez a sua parte. Você ensinou, você educou, você orou e tal, continuou orando. Agora, se lá depois ele casou e está com a família dele, né? Aí agora ele vai se responsabilizar diante de Deus pela casa dele, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Então tá na bênção.